Algumas partidas atrás, alguém me fez uma pergunta no Shur e não soube responder. E justo agora, estava preparando esse Shur e apareceu a resposta. Chama, ele manda a resposta. Eu vejo isso constantemente. Eu estava lendo o livro do Rav Zilberstein, tem traduzido em português, já devem ter lido, não sei se já leram. Já leu esse livro? Por dentro da lei, já leu? Então, el Dayan, isso. Rabino Zilberstein, ele tem, eu acho que tem 5 livros grossos. Eu tenho uns 2 deles em hebraico. Ele é um grande dayan, um grande juiz, e as perguntas mais exóticas vêm para ele. Tem algumas que eu até... Tem algumas que eu até, assim, fico surpreso, será que realmente aconteceu ou é mais um caso hipotético? Mas, de qualquer jeito, serve muito para a gente aprender, e eu já usei algumas vezes os temas desse livro, não tanto para mostrar como que ele resolveu o caso, qual foi a resposta, exatamente, mas como que ele extraiu da Torá essa resposta para um caso tão... que aparentemente a Torá não fala cabeludo. Então, aqui ele traz um caso hipotético ou não, mas onde ele cai uma pergunta interessante. Então, primeiro eu vou trazer a pergunta. Yosef, ele tinha sofrido muito, justo pelo fato que o pai deu preferência para ele. E quando Yosef está lá com os irmãos, chega uma hora que ele vai lá e dá, já está tudo bem, está todo mundo bem, está tudo certo, todo mundo já se conhece, e ele vai lá e ele dá 5 porções para o Binyamin. E além disso, está escrito que ele deu para ele 5 halifot. Ele deu para ele 5 ternos, como se fosse. Cada um tinha recebido um. E a pergunta é, peraí, você mesmo sabe quais são as consequências dessa diferenciação? Você chega agora para o teu irmão, tudo bem, você tem o direito, mas será que isso é o mais adequado? Esse irmão, 100%. Esse é irmão de pai e mãe. Está justificado. Mas está justificado. Mas Yaakov também estava. Essa é a esposa que eu escolhi. A outra foi que caiu no... Fui forçado. Tudo bem, é o que eu estou dizendo. Então, a pergunta não é se ele poderia. Ele poderia. A pergunta é, ele poderia ter evitado também. A gente evita fazer coisas que vão causar mal-estar em outras pessoas. Como as relações estavam recém se refazendo, você vai tentar ao máximo para evitar atrito. Você vai lá e de cara, você dá para ele 5 vezes mais. Então, essa foi a pergunta que alguém tinha feito, e achei a pergunta muito boa e ficou na pergunta. Então, lendo hoje esse livro, ele traz o seguinte caso. Ele fala que tinha o cara, o nome dele aqui é Rogério. Acho que no livro hebraico devia ser outro nome, mas ele quis facilitar para o leitor brasileiro. Bom, ele recebeu um dia um container de ternos. Veio da China, o container, e ele precisava de alguém para ajudar ele a guardar, armazenar. E aí ele encontrou um amigo dele, e esse amigo, Eduardo, o nome que ele dá, ele falou, olha, se você... tá vendo? Tá vendo? Ele fala, se você me ajudar, eu vou te pagar em mercadoria, eu vou te dar um terno. Ele ajuda ele, trabalha, concorda, e depois que ele ajuda, faz o trabalho, ele dá para ele um terno de primeira. 120. 120? Tem uns mais caros. 120 mil. 120 mil. Depende da loja. Bom, depois de 2 semanas, ele recebe mais uma mercadoria. Ele procura alguém para ajudar. E dessa vez passa um outro indivíduo. Ele fala para ele, olha... Nissim. E ele trabalha assim como... E ele fala para ele, ó, eu vou te pagar igual que eu paguei para o outro. Sem entrar em detalhes. Quando o cara termina o trabalho, ele ganha 2 ternos. Só que quando ele vai ver, não era super 120, era super 60. Não era bastante. Eram 2 ternos de qualidade inferior. E aí a pergunta que ele fez, veio para o Rav Zilberstein e falou, peraí, a soma dos 2 ternos na loja... Então, quem fez a pergunta? O cara que estava se sentindo prejudicado, que ele falou, eu quero um terno de primeira.
com esses 2 ternos, não sei se eu vou vender, vou conseguir um terno. Pode até ser que o preço na loja, um custa 200, outro custa, os outros custam 100 cada um. E aí foi esse o argumento que o dono falou, eu te paguei igual o outro, porque o valor de venda é o mesmo, mas o outro fala, não, peraí, você me falou igual o outro. Igual significa pagar igual o outro. Qual que é a sensação que você tem? Da Guimarães, fala para pegar do melhor do campo, do meio do campo, do pior do campo. Tá, e qual que é a tua... Ah, é quando você deve para alguém. Então, Pegar íris e bures. Da pegaria do meio do campo. Aqui não é uma dívida. Pagar pelo trabalho não é chamado de dívida, é salário. É salário. Ainda mais, você tem que pagar do jeito que você combinou. A minha sensação de cara foi, você falou igual o outro, igual o outro é igual o outro. Não vem com história que tem o mesmo valor. Igual, o terno igual. Não sei, essa é a minha... Sim, teria que ser igual. Se ele viu primeiro, teria que ser Terno, exatamente. Então não adianta você me dar dois de e-mail. Bom, mas a pergunta em si não é o que mais me tocou, mas o mais interessante foi o que ele trouxe como um paralelo, como uma suposição, mas depois não valeu como uma suposição, não valeu como para Allahá. Então, o que ele fala? Está escrito que Yosef, quando ele se encontrou com os irmãos, ele deu para cada um uma roupa e para o Binyamin ele deu 5 roupas. Eu quero. 5 roupas. E aí nós sábios falam, peraí, como que você vai lá e dá para ele 5 vezes mais que os outros? Você sabe o que acontece quando alguém provoca esse tipo de situação? Então, o que a Gemara responde? A Gemara fala o seguinte, o que ele estava querendo dizer era uma dica para o futuro. Presta atenção. Muitos anos depois, um descendente de Binyamin, chamado Mordecai, ele vai vestir 5 roupas quando ele vai se apresentar lá, quando a história lá que ele foi, vestiu as roupas reais, etc. Respondeu? Não respondeu, aparentemente. Essa resposta é que ele deu uma dica para o futuro. Tá? Dica para o futuro. Alguém lá sabia da dica do futuro? Ele deu para um 5, ele deu para o outro 1. Quando o Yaakov ele abençoou o Yosef e deu para ele o manto, também ele estava dando a dica que ele vai ser o rei. Quando Yaakov abençoou os netos, Efraim e Menashe, ele coloca o Efraim na frente do Menashe, também está dando a dica, ele também troca. Mas não por isso o outro vai deixar de provocar nele inveja, ciúmes. Então aqui vem o Netziv, Emek Davar, ele traz. E ele fala o seguinte, se você olhar na Torá, a palavra, como fala terno em hebraico, se fala halifá. O plural de terno, halifot. Então, quando a Torá conta dos halifot, dos ternos que ele deu para cada um dos irmãos, está escrito halifot com vav. Halifot, esse o, você coloca ele um vav, com um pontinho em cima, fica o. Na Torá, você tem infinitas palavras, inúmeras palavras. Por exemplo, Yaakov, você pode escrever Yaakov, o o, com vav ou sem vav. Às vezes está assim, às vezes está assado. Então, chama Malé e Hasser. Quando se trata dos irmãos, então lá está escrito Halifot com Vav. Quando se trata do Binyamin, está escrito Halifot sem o Vav. Diz o Netziv que justamente esse foi o cuidado que Yosef ele teve. Ele deu para o irmão dele vestimentas que o valor era equivalente a 5 que ele deu para o Binyamin, eram 5 mais baratas do que cada uma delas. A soma de cada dessas 5 tinha o mesmo valor, justamente para não causar inveja. Então, o que ele fez? Eu preciso dar uma dica profética para meus irmãos, então eu vou dar a dica. Mas para não causar inveja, para ele eu vou dar 5 da loja da qualidade inferior, e para o outro eu vou dar uma só da qualidade superior. Então, se você for pensar, eu te perguntaria, o que eu faria com 5 ternos de qualidade inferior? Eu preciso ter um terno bom me resolve mais. Bom, aí você, não sei, eu não tenho todo dia um terno diferente, não cheguei lá. Mas então, de certa forma, talvez até o Benjamin, ele não fala isso, é isso que eu estou dizendo, talvez o Benjamin até recebeu menos que eles, mas essa é a resposta que o Netziv dá. Então, ele tomou esse cuidado, e pelo jeito estava óbvio para os irmãos. Dá para você ver que ele recebeu 5, mas dá para ver que era 5 de qualidade inferior. Voltando no nosso caso, então, a suposição foi, vamos comparar que, aqui você vê que 5 ternos,
valem como um terno, depende da qualidade. Mas isso era a resposta final, não tem nada a ver com o nosso caso. Porque lá, ninguém obrigou Benjamim a nada, ninguém combinou nada. Benjamim foi lá, por livre e espontânea, Yosef, por livre e espontânea vontade. Para um ele decidiu dar 5, para outro ele decidiu, se ele quisesse dar 10, dar 20, é a opção dele. Não é porque ele dividiu dessa forma que significa que numa combinação de salário valeria a mesma coisa. Só para recapitular, a gente está aqui numa situação que uma pessoa ele fez um serviço e ele ganha um terno de primeira qualidade. E aí o patrão procurou outro funcionário, outra pessoa, que se dispôs a fazer o serviço, ele falou, vou pagar igual o outro. Só que em vez de dar para ele um terno da qualidade melhor, ele deu para ele 2 ternos de qualidade inferior. O patrão estava dizendo, eles têm o mesmo valor, e o funcionário estava dizendo, não importa o mesmo valor, eu quero ter o terno que você combinou. Então a resposta final foi, aqui ele traz, que ele perguntou para Rav Eliashiv, que é o sogro dele, muitas das perguntas do Rabino Zilberstein ele perguntava para o sogro dele, e aí ele falou que uma coisa não tem nada a ver, quer dizer, o caso de Yosef com os irmãos ele deu por livre e espontânea vontade, aqui foi uma combinação de salário, na hora que você fala, vou pagar igual, igual é igual, igual não é equivalente, igual não é uma coisa parecida. Mas o que eu mais gostei, achei interessante é que, sabe, se preocuparam, quer dizer, a Torá, na verdade, se preocupou em colocar um vav a menos para mostrar que o halifot dele é sem o vav, quer dizer, não era a mesma qualidade do halifot, dos ternos, com o vav. Esse é o primeiro ensinamento. Sim, Netzif. Conheces, não? Esse é da tua turma. Dúvidas? Vamos mais um? Tinha mais um bonito aqui também. Interesante, pero ¿no se hubiera sido más práctico por cada palabra? Se esté fazendo de uma fé, para cada, olha, falei com isso, não tenho, mas acabaram todos já saíram todos. O problema é seu. Não tenho mais de primeira, não tenho disponível. Vai atrás. Se foi o combinado, foi combinado. Vai atrás. Para comprar na China, não sei. Eu me de franco, sincero. E o cara que fala que você tem que pagar, ele fala não tem como pagar. Está isento? Isso é algo parecido quando aquele le dice uma reflexão, quando você vai pagar uma reflexão um judeu. Sim. Sim, tem um caso similar, isso aí está, de que você não deve, nunca você vai conseguir satisfazer. São Benei Belachim. Filhos de reis. Sim. Aí tá. Se ele devolvesse quantidade de terno em dinheiro, teria justo. Talvez, se com esse dinheiro ele consegue ir até uma loja e comprar um de primeira, acredito que sim. Mas a questão é que você compra na loja, não é? Você não vai conseguir vender sozinho. Se eu compro um terno de 500 na loja, eu não vou sair agora na porta do shopping. Quem quer comprar um? Eu não vou conseguir vender por 500. E a nota fiscal, saiu da loja, desvalorizou quantos por cento? O carro, quantos valoriza? 20%. Não conhece o terno de 500. Eu estava falando 500. Eu estava falando 500 dólares. Eu estava falando 500 dólares. Bom, vamos lá. Temos aqui alguns minutinhos. Mais uma situação. E a situação foi o seguinte. Uns estudantes estavam no dormitório da faculdade e uns itens começaram a sumir. Começaram a desaparecer. Coisas começaram a desaparecer. Carteira, dinheiro, objetos. E aí um dos caras, ele já estava de olho num suspeito. Você não pode suspeitar de ninguém, mas ele ficou de olho. E ele conseguiu seguir o cara, e ele de fato confirmou que ele era o cara que estava fazendo os furtos. Só que ele foi no quarto do cara e não achou onde estavam as coisas. O cara escondia em algum lugar que ele não sabia onde. E ele foi lá confrontar o cara, e o cara obviamente falou que não sou eu, não fui eu, não fiz nada. E aí ele levou ele numa festa da faculdade, à noite. Ele fez questão de fazer com as histórias bíblicas, de embriagar o homem. Tem a história da Yehudi, tem a história da Yael, que fez lá com o Sisra. Então já é uma tática bíblica. Então deu para o cara beber, bebeu até perder o controle, e aí ele vira e pergunta, mas me fala, aonde que você guarda as coisas? O cara foi lá e contou para ele, e assim resolveu o problema. Até aí tá tudo bem. Só que o cara que fez isso era um estudante temente a Deus, ele ficou pensando, ficou com a consciência pesada, falou que eu sei que deu certo, mas será que foi a melhor opção? Será que eu fiz correto? O cara ficou bêbado, teve mal-estar, amanhã talvez não acorda para o shacharit. Ele ficou com a consciência pesada.
Então ele foi perguntar para um Rav, e aqui você vê que é uma pessoa com Irat Shamayim, com temor aos céus, que ele não pensa só em resolver o problema dele, ele pode parar e pensar, repensar naquilo que ele fez, que os fins não justificam os meios. O meio que ele usou talvez não foi um meio kasher, não foi uma maneira adequada de fazer isso com uma pessoa. Então aqui tem uma resposta muito clara no Talmud. Você vai lembrar. Então vamos lá, eu vou começar, você vai lembrar. A Gemara conta pra gente em Yomá que o Rabi Meir, o Rabi Yuda e o Rabi Yossi, eles estavam viajando. E eles param numa estalagem. E eles perguntam para o dono da estalagem qual o seu nome. Ele fala Kidor. Conhece alguém com esse nome? Eu também não, só que da Guemará. Kidor, seu Kidor, senhor Kidor. Esse era o nome dele. E aí eles precisavam, no hotel não tinha aquele cofre eletrônico que você fecha e leva a chave. Eles precisavam depositar os bens dele na mão, confiar na mão do dono do hotel. Então, 2 dos sábios deixaram na mão do dono, mas do Rabi Meir, ele guardou embaixo do travesseiro, ele ficou com seus pertences. Ele ficou desconfiado. E aí o que acontece? Peraí. Bom, tem mais um detalhe do sonho que ele teve no Shabat. Bom, no domingo de manhã, depois disso era o Shabat. O Shabat eles deixaram com ele. E aí, no domingo de manhã, eles viram para o cara e falam, não, vamos embora. Cadê o quê? As carteiras. Carteira de quê? João sem braço. Não conheço, não sei, não vi, não conheço. E aí eles perguntaram para Meir, mas peraí, e você, como você se saiu bem nessa? E aí a Marada explica que o Meir, ele prestava atenção no nome das pessoas. O nome, às vezes, indicava alguma coisa. Esse nome, Kidor, é o início do Passu, Kidor tapuchot heima, Kidor, pois essa dor é a geração, Dor vador, sabe? Kidor tapuchot heima, que é uma geração invertida, se referindo a pessoas perversas, etc. Então, eu falo, com esse nome eu já suspeitei do cara. E aí, bom, aí a gente pode entrar na discussão, que história é essa? Você fala o nome do cara, significa, só porque ele chama Kidor é o nome, quer dizer que ele é ladrão? Tem um monte de gente com o mesmo nome, um é ladrão, outro é tzadik, mas é outro tema. E aí, hã? Que gelada? Seria um bom nome, que gelada. Se o cara chega e te fala, eu chamo Lula, você ia acreditar, você ia... Bom, tudo bem. Mas o Rabi Uda e o Rabi Yossi eram sábios e eles decidiram tomar providências. Como eles sabiam que o cara morreu, então eles fizeram o seguinte, eles convenceram ele a, vem tomar uma com a gente no bar. E fizeram exatamente isso. Deram para ele beber, bebeu, até que ele estava totalmente bêbado. Enquanto ele estava lá, o bêbado, ele estava lá mexendo no bigode dele e cai de lá uma lentilha do bigode dele. Quem tem barba sabe como que é, fica coisa presa na barba. Então, tinha uma lentilha presa. Eles pegaram essa lentilha e correram para casa. Viram e falam para a mulher do Kidor, o seu marido mandou a gente vir aqui para buscar as carteiras. Eu sei que a senhora não vai querer acreditar, mas só para dar um sinal, o almoço dele de hoje foi lentilhas. Esse foi o sinal que ele mandou a gente dizer. Com isso eles resolveram, isso aqui você não pensou, você que é advogado, e aí com isso eles levaram a carteira. Então com isso o Rabino concluiu, essa foi uma charada fácil de matar, porque está claramente uma história muito parecida no Talmud, que é verdade, você talvez não é o melhor método, mas o fato dessa pessoa ser um ladrão é um erro gravíssimo, e se você precisa agora recuperar aquilo que você tem, é suficiente você fazer dessa maneira, e não tem problema. E o fato dele perder o shacharit no dia seguinte, é um problema dele, pessoal. Mas você tem que agora, você pode resolver o seu problema dessa forma. Não sei se é uma receita para vocês aplicarem aí em qualquer outra situação, mas essa foi só para a gente ver como a Torá fala sobre todos os casos e sobre todas as situações. Só para concluir que o Rabi Meir, ele não falou que ele era ladrão, ele suspeitou. O Rabi Meir, ele ficava sempre atento aos nomes. Então, o nome ele pode ser um indício. Assim como a pessoa que nasceu determinado dia da semana, segunda-feira, é um indício que ele pode ser um assassino, Deus nos livre, ou um shochet. Então, é um indício, não significa que ele vai ser. Então, explica um pouco
lógica dos nomes, etc., mas saber que o nosso nome em hebraico é muito importante. Muito Por isso a gente faz questão de usar eles, e eles são nomes que, no sentido positivo, diferente desse homem, se você não chama, não tem esse nome, Gikidor, esse é o nome, o seu nome em hebraico, o nome em Yiddish, é um nome importante, ele incentiva a pessoa e ele desperta a pessoa para viver de acordo. Meu nome é Abraham, imagina se eu puder viver como Abraham. Moshe, imagina se pode viver como Moshe, assim por diante, cada um se inspirar no seu nome e viver de acordo. Jurídicamente, probablemente, no en el aspecto de Talmud, de cosas. Jurídicamente, quién sabe si eso sería acepto como prueba. Não, Porque ninguém, hay não, una prueba que no ele não pediu acepta. prova, ele pegou a carteira Ya dele e foi sé, embora. ya sé.